Mateus capítulo 15, verso de número 21. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. E ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Aleluia! Quantos gostariam de ouvir Jesus falando com você o que ele disse no verso 28? Falando para você, te chamando, né? Falando: grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E aconteceu naquela mesma hora. Quantos querem viver o verso 28 na sua vida, em alguma área específica? Diga amém. Mas até o verso 28, aquela mulher ouviu outras coisas. Aquela mulher passou por outras situações. O mesmo Jesus que não disse uma palavra no início dessa passagem, é o Jesus que está falando no final da passagem: grande é a tua fé. Jesus está falando que a fé da mulher é grande. Jesus não está falando com um sacerdote. Jesus não está falando com um discípulo, com um apóstolo. Ele não está falando com Pedro. Ele não está falando com nenhum dos 12 aqui. Jesus não está falando com alguém, um religioso daquela época. Ele está falando com uma mulher gentia. Ele está falando com alguém que num primeiro momento pouco conhecimento tinha a respeito da lei mosaica, da história do povo de Deus. Mas Jesus encontrou uma mulher de fé. E ele está falando: a sua fé, mulher, é grande. E se Jesus disse que a fé daquela mulher é grande, aquela mulher é um exemplo para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós vemos aqui os passos que aquela mulher teve que seguir. É um retrato da nossa jornada de fé também. Qual é essa fé que Jesus chama de grande? Primeiro, é a fé que se levantou para clamar. Ela tinha uma situação muito difícil na sua casa. Ela via sua filha estar possessa. Ela entendeu, talvez, da forma mais difícil, ela aprendeu sobre o mundo espiritual. Talvez a primeira impressão que ela teve do mundo espiritual não foi numa igreja, não foi no ensinamento bíblico, mas foi vendo uma possessão na sua casa. E aquela mulher, em vez de ficar acuada pelo medo, aquela mulher, em vez de culpar Deus ou culpar outra pessoa, a palavra diz que quando Jesus estava passando naquela região de Tiro e Sidom, ela se levantou, ela foi até Jesus. Fé para clamar, fé para buscar, fé que não se conforma com uma situação, um caos gerado pelo maligno na minha casa. Quantos querem se levantar em fé e clamar ao Senhor? Diga aleluia. Jesus estava se movendo. Diga comigo: Jesus está se movendo. Ele nunca parou de se mover. Ele estava andando, ele passou por Tiro e Sidom. Quantas outras pessoas tinham situações difíceis na casa também, mas aquela mulher se levantou para clamar.
Meu irmão, minha irmã, Jesus continua se movendo. E se tem alguma situação, talvez seja familiar, talvez seja como dessa mulher, seja uma situação no seu trabalho, ou uma situação de saúde, a fé que é grande é uma fé que se levanta para clamar por uma intervenção divina. Eu creio que Ele pode expelir demônios, eu creio que Ele pode tocar corações, eu creio que Ele pode abrir portas, eu creio que Ele pode curar enfermos. É a esse Jesus que eu vou clamar. Aquela mulher se levanta e no primeiro momento ela não teve o quê? Resposta. A fé que é grande é uma fé que não se cala no silêncio de Deus. Tem momentos que parece que nós não estamos ouvindo o Senhor. Tem momentos que parece, ela viu de uma forma literal, física, ela falando com Jesus e Jesus não lhe respondendo. Não lhe respondendo no sentido que ela percebia. Mas o fato de Jesus não estar falando algo com ela naquele momento, estava transformando algo no seu interior. Jesus estava se movendo mesmo quando estava calado, porque a ausência de uma palavra, entre aspas, de Deus ali, estava fortalecendo, lapidando, consolidando a perseverança daquela mulher. Nós precisamos perseverar, meu irmão, minha irmã. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai passar por situações em que nós pedimos, oramos, clamamos e nós não temos um sinal. Fala com o seu irmão, por favor, mas isso vai passar. Esse silêncio vai acabar. Mas enquanto isso, continua clamando a Deus. Nós queremos ouvir palavras maravilhosas de Deus. Aleluia, como é bom quando nós lemos a palavra e ela toca o nosso coração. Mas tem dias, talvez, que eu vou ler a palavra de Deus e parece que eu não vou ter aquele arrepio, não vou ir a lágrimas, ou parece que eu não vou encontrar, parece que eu não vou encontrar algo, mas eu estou buscando, eu estou clamando, eu continuo lendo, eu continuo congregando, eu continuo orando, e não depende do meu sentimento. O sentimento daquela mulher, horas, quem gosta de ficar, entre aspas, no vácuo aqui, gente? Quem gosta de mandar uma mensagem e não receber resposta, né? O problema é que a gente julga por que não recebeu a resposta. Né? Manda a mensagem, a pessoa viu, eu vi, está azulzinho ali no aplicativo. Passaram-se 15 horas, eu não recebi resposta. Às vezes a pessoa tem criança de 1 ano, a criança estava mexendo no aplicativo, apertou lá, o pai nem sabe que chegou o negócio. Vários motivos, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque ninguém gosta de ficar com esse sentimento de não ser respondido. Mas não ser respondido não significa que você não foi ouvido. Jesus ouviu. Ele não rejeita a oração. E se Ele não me falou algo até então, Ele já está trabalhando dentro de mim de alguma forma. Quem crê nisso, diga aleluia. É a perseverança. Aquela mulher não ouviu nada, e ela insistiu tanto, mas tanto, que a primeira voz que ela ouviu foi um cochicho dos discípulos com Jesus. Os discípulos não estavam falando com ela, Jesus não estava falando com ela, mas ela ouviu: ai, Jesus, manda ela embora, dá um jeito, porque está insistindo demais. Aleluia. Jesus não falou nada, mas eu creio que por dentro ele estava: oh Pai, obrigado, hoje eu achei alguém com a fé que eu estou procurando, alguém que insiste, porque alguém sabe que só eu posso curar, alguém que insiste, porque alguém está crendo que em mim há misericórdia, alguém que insiste, porque alguém que crê que eu jamais mandarei embora aquele que me procura. Mas o que aquela mulher ouviu no primeiro momento foi: manda ela embora, retrocede, desiste, volta,
Fé que é grande, fé que agrada a Deus, é fé que não retrocede. É fé que não vai embora. É fé que fica ali aos pés do Senhor Jesus. É fé que fica aos domingos, que fica às quartas, e não interessa quem disse que eu devo voltar atrás, e não interessa quem disse que meu lugar não é aqui. A fé que agrada a Deus é uma fé que não retrocede. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Diga comigo, eu não sou dos que retrocedem. Diga com fé, eu não sou dos que retrocedem. Aquela mulher tinha tudo para desistir, meu irmão, minha irmã. Mas ela entendeu que algumas vezes existe ruído, até mesmo no meio de um ambiente cristão. E nós precisamos trazer um filtro para esse ruído. E ela insistiu. E quando ela ouviu aquilo, e ela ouviu algo mais de Jesus, Jesus diz duas coisas. A primeira para os discípulos: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela então se prostra ainda mais e diz: Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor. E o que Deus responde para ela, o que Jesus responde para ela: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. A primeira coisa que aquela mulher ouve de Jesus é uma palavra totalmente diferente do que ela esperava ouvir. E aqui é mais uma lição da fé que agrada a Deus. É uma fé que não se ofende com a palavra de Deus. Nós vivemos em tempos que tudo ofende. Eu não quero diminuir o sentimento de ninguém, com todo respeito. Mas nós não podemos ser pessoas que vivem ofendidas com tudo. E que larga tudo por causa de uma aparente ofensa. Muito menos nos ofendermos com a palavra de Deus. Quando Deus fala, meu irmão, minha irmã, a minha atitude deve ser me quebrantar e não me orgulhar diante do Senhor. O Senhor Jesus deu uma palavra dura, aparentemente. Não creio que ele estava chamando ela de cachorrinho no sentido preconceituoso. Aliás, eu tenho convicção plena que não era isso. Mas ele deu uma palavra que trazia quebrantamento. E algumas vezes nós ouvimos, seja numa pregação, seja num aconselhamento, seja meditando nas Escrituras, nós ouvimos instrução, ou uma palavra do Senhor, que parece confronta, não, mas peraí, Senhor, já me humilhei demais, ainda preciso mudar isso, Senhor, 70 vezes 7 é figurado, né, Senhor? Eu não tenho que perdoar alguém de novo, Senhor. Mas a palavra está lá, ela é eterna, ela é provada e ela é o caminho da vitória. A fé que agrada o coração de Deus, meu irmão, minha irmã, é uma fé que não vive ofendida pela palavra de Deus. O que Deus diz, a palavra de Deus, ela é vida, ela é vida, ela é cura. A palavra de Deus é imutável. Algumas vezes o homem quer mudar a palavra de Deus, pensando que ao distorcer aquilo vai trazer um bálsamo para alguém. Isso é veneno. A palavra de Deus não muda. Os princípios do Senhor são eternos. E se nós queremos de fato uma cura, nós precisamos entender que é através da palavra de Deus. Eu não vou me deixar ser ofendido pelo que a palavra me diz, mas eu quero ser transformado pelo que a palavra me diz. Ela se quebranta ainda mais. E a resposta que aquela mulher dá é uma grande lição para nós. Ela diz no verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Oh, meu irmão, minha irmã. Aquela mulher falou, Senhor, eu não quero fingir que eu sou grande diante de Ti. Eu sou a menor das menores. E eu não quero tirar o pão de ninguém.
Uma fé que entende que Deus é muito maior. Não é uma fé que quer uma vingança contra alguém. Eu quero tirar algo de alguém. Ela falou: Senhor, eu não quero tirar nada de ninguém, mas eu sei que há tanta bondade no teu coração, que se eu tiver só aqui na ponta da mesa, ainda vai cair migalhas de milagres, de bondade, de transformação. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu creio que o Senhor tem um plano para mim. Que fé daquela mulher, meu irmão, minha irmã. Ela cria no plano individual do Senhor para ela. Ela cria no amor de Jesus para ela, mesmo depois de ouvir tanta coisa, e falando com o próprio Jesus. Falando com o próprio Jesus, ela falou: Senhor, eu creio na tua palavra, eu não quero mudar a tua palavra, mas eu continuo crendo no teu plano para mim, para minha filha, para minha família, e eu continuo crendo que haverá bondade do Senhor sobre mim. Quantos podem dizer aleluia? Talvez alguém perto de você está vivendo um momento muito abençoado, né? A palavra diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram. Mas não deixe de crer que Deus tem para você um plano maravilhoso também. Aquela mulher criou. Ela criou na migalha do Senhor. Basta uma palavra. Basta uma migalha. Basta um estender da mão de Deus. Jesus então vira para ela e diz: ó mulher, como nós lemos, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou boa, ficou curada. Jesus passou a chamar aquela mulher de fé. Os descendentes de Abraão são aqueles que vêm pela fé. Fé. Em outras palavras, Jesus estava falando: eu estou te colocando na mesa. Você que se humilhou aos meus pés, você que reconheceu que existe uma mesa para filhos, pela fé eu estou te colocando na mesa, pela fé eu estou te tirando do lugar da vergonha, é pela fé que eu estou trazendo a cura, porque aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, ele é exaltado pela mão de Deus. Ele é exaltado pela mão de Deus. Grande é a tua fé. Talvez você está se sentindo fora da mesa, de alguma mesa, mas é pela fé, pela paciência e pela convicção no amor de Jesus por você, que você vai ser restaurado para esse lugar que Deus te criou para estar. Quem crê nisso, diga aleluia. Mesmo Jesus, que no primeiro momento pareceu indiferente, pareceu duro, estava lapidando aquela fé. Eu não sei qual que é a situação que está lapidando a tua fé, mas eu sei que Jesus te ama demais. Ele jamais vai te mandar embora. Ele jamais vai desprezar o clamor de alguém que se humilha diante dele. Ele não era o Deus só daquela mulher. Ele era o Deus da filha daquela mulher também. E a palavra diz que naquela mesma hora, a sua família teve uma transformação. A hora pode ser agora, meu irmão. Pode ser agora nesse culto. Pode ser nesse momento. Se a nossa resposta for pela fé, Jesus pode tocar agora. Eu não sei onde é, mas Ele pode tocar agora. Ele está se movendo. Ele foi para Tiro e Sidom, mas Ele estava também na casa daquela menina. Ele estava se movendo no meio do povo e Ele continua se movendo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler de novo Mateus 15, o verso 28.
Eu creio que essa é uma palavra de Deus para cada um de nós. Para cada um, para você que tem se humilhado e tem perseverado num silêncio, numa resposta inesperada, numa palavra que confronta, que quebranta, mas a voz de Jesus é a mesma voz que disse para aquela mulher. Então Jesus respondeu: grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, o milagre aconteceu. Desde aquela hora a transformação aconteceu. Levanta as tuas mãos, meu irmão, nesse momento agora, fala com Jesus: Senhor, eu creio, Deus, eu creio que há um plano do Senhor para mim. Eu creio que o plano do Senhor não é ver essa situação assim. Meu Pai, eu não quero tirar de ninguém, nem comparar com ninguém, mas eu creio na bondade do Senhor. Pai, nessa noite nós cremos que o Senhor se moveu, algo está se movendo no nosso interior. Pai, nós oramos por libertação. Pai, nós oramos por portas abertas. Pai, nós oramos por cura, Senhor. Senhor, nós oramos pelo derramar do Teu Espírito, por olhos sendo abertos, por salvação, Pai. Nesse momento, nós declaramos, Pai, que nós cremos, nós dizemos como aquela mulher: sim, Senhor, nós não somos merecedores, mas nós cremos que da Tua mesa há fartura, no Teu coração há bondade, meu Pai, que alcança cada um de nós. E nós oramos declarando milagres, curas, Deus, e respostas sobre causas extraordinárias, em nome do Senhor Jesus.